O que é ser fluente em inglês? Será que um dia eu consigo ser fluente? Por que eu tenho tanta dificuldade de falar inglês? Aposto que você tem essa dúvida. Já estudei inglês, mas não falo. Parece que tem alguma coisa que me bloqueia. Mesmo com tantas atividades gratuitas na internet, o meu inglês não deslancha. Você tem uma dessas dúvidas? Se você tem, fica aqui comigo para a gente conversar um pouquinho e desmistificar todas essas perguntas. Eu sou Valdineia Santos, especialista em bilinguismo, tanto infantil quanto bilinguismo para adultos. Sou criadora também do curso DNA Bilingue. Mas vamos lá. A primeira pergunta, né? O que é ser fluente? Gente, eu acho que aí tá a mágica de tudo. A pessoa acredita que ser fluente em inglês é quando você está entendendo uma música simplesmente pelo ouvido, quando você está assistindo uma série sem legenda, quando você não tem dúvida mais nenhuma em inglês ou em espanhol ou qualquer outra língua. Gente, isso é um mito, tá bom? Porque fluência, é lógico, cada vez mais que você estuda, cada vez mais que você aprende, mais fluente você fica. Mas ser fluente em inglês nem sempre significa tudo isso. Muitas vezes você não entende a música por vários motivos, tá? Vou colocar alguns aqui só para você entender. Primeiro, você não tem, a tua múltipla inteligência não é musical, como a minha, por exemplo. Eu não tenho habilidades musicais. Então, para mim, é muito difícil aprender uma música por ouvido, principalmente em línguas estrangeiras. Eu não consigo nem em português, então, em inglês também eu tenho a mesma dificuldade. Então, será que esse é o seu problema? Será que você realmente não tem essa habilidade e isso está te impedindo de entender essa música? A outra questão é vocabulário. Será que você tem aquele vocabulário com aquele tipo de gíria, daquele tipo de idade que a música vem trazendo? Então, talvez a música ela é direcionada com algumas expressões que não está no seu dia a dia. Por isso também a sua dificuldade de escutar e entender a música online, né, ao vivo. Mas isso não significa que você não pode alcançar a fluência de inglês. É isso que eu queria deixar claro para você. Ser fluente em inglês é quando você consegue entender, fazer todo o trabalho do seu listening, quando você faz um trabalho de ter pelo menos aí 1.200 horas de estudo em inglês com nível de vocabulário, para que você tenha uma conversa pelo menos básica e intermediária e que você consiga formular expressões ou perguntas ou frases. Então, se você conseguir juntar vocabulário com a estrutura de pergunta, com a estrutura de frases, o mais importante, conseguir ouvir e entender o que alguém está te perguntando, sim, isso é fluência em inglês. E essa fluência, ela tem níveis, né? Eu posso ser proficiente no nível básico, eu posso ser proficiente no nível intermediário, eu posso ser proficiente no nível avançado. Existe uma escala mundial, da onde você quantifica isso. Então, você consegue, através de alguns testes, como TOEFL, TOEIC, avaliar realmente qual é o seu nível em inglês, mas não é o foco desse vídeo, tá bom? O importante é você saber que ser fluente não é ser mágico, não é saber tudo, entender tudo. Isso é com o tempo, tá bom? Se você tira esse peso, né, das suas costas, eu acho que você começa a caminhar realmente para aprender uma língua com mais diversão, mais solto, com menos pressão. Essa pressão ela é invisível. Muitas pessoas não aprendem o inglês, já desistem, porque elas sabem que não vão conseguir aquele nível de fluência, né, total que ela imagina ser. Então isso traz um peso grande para ela. Por isso que ela desiste antes. Não sei se é você, se é o teu caso. Já desisti. Não vou viajar para um outro país, então eu vou desistir.
Então não desista. Eu costumo falar para os meus alunos, antes de escalar a montanha, você precisa dar o primeiro passo. Para chegar lá em cima, é feito por passos, e passos pequenos, passos grandes. O importante é a consistência, você fazer isso sempre. Então, um outro questionamento, né? Eu só vou conseguir ser fluente se eu fizer um intercâmbio. É verdade? Não, também isso não é verdade. Claro que a experiência de um intercâmbio é indescritível. Você aprende cultura, você aprende a se virar, você sabe que lá não tem ninguém para te socorrer, você sabe que se você não usar o inglês, não vai ter alguém para te ajudar em português. Então, realmente o intercâmbio é algo que todos deveriam fazer um dia, mas ele não é crucial para você ser fluente, tá? Pela minha própria experiência, apesar de ter cursos internacionais, a minha formação foi na Faculdade de Letras, aprendi inglês no Brasil, fui fluente em menos de 2 anos, então é mega possível e você também pode conseguir. Você só precisa de algumas ferramentas que eu vou falar daqui a pouquinho para você, tá? Um outro mito, né? Inglês é difícil ou eu não tenho tempo para estudar inglês, para ser fluente. Eu não vou mentir para você, sem tempo você não vai ser fluente, tá bom? O que é ter tempo também? Quando a gente tem uma prioridade, nós temos um foco, você arruma tempo. Ou você vai acordar mais cedo, ou você vai entre os seus intervalos de lanche e almoço, ou seja, você vai dar um jeito. O importante é, será que o inglês é um foco? Será que inglês é uma prioridade para você? Você primeiro precisa responder essas perguntas, porque se isso não for prioridade para você, se isso não está na tua lista, não é o número 1 das suas preocupações, você não vai arrumar tempo para isso. Dentro do nosso curso a gente tem métodos e ferramentas para arranjar esse tempo, mas assim, o que eu posso te adiantar? Eu posso fazer um planejamento da minha próxima semana e colocar como prioridade um tempo para eu estudar vocabulário, um tempo para eu assistir um filme que não seja dublado, que seja legendado, um tempo para que eu faça uma aula no YouTube, ou para um curso que você esteja fazendo em inglês, um tempo para que eu faça uma atividade de fixação. Então, assim, tempo é relativo, mas você vai precisar dele para que você consiga ser fluente, tá bom? Uma outra coisa importante para você saber é que assim, se você gastar ou se você investir 5 minutos do seu dia para que você seja fluente em inglês, você vai ser, mas vai ser num longo período de duração. Se você aumentar esse tempo para 2 horas por dia, você encurta o seu tempo de duração de estudo. Então, tudo é uma questão realmente de tempo. Quanto mais você investir agora, mais você vai ser fluente mais rápido. Quanto menos você investir agora, vai demorar um pouco mais para que você consiga chegar nessa fluência, tá bom? Então vamos lá para algumas ferramentas para que você consiga ser fluente em inglês já aqui no Brasil, sem precisar ficar esperando que caia uma mágica na sua cabeça, sem que a pessoa fale assim para você, aprenda inglês em 3 meses, 1 mês, 5 minutos, 10 minutos, não. Que seja realmente algo consistente, que você consiga construir a sua casa da base, não pelo telhado. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é ter vocabulário, tá bom? Então, vamos supor que você é a pessoa aí que não tem tempo. Tudo bem, então começa com vocabulário. Aprenda uma palavra por dia, aprenda uma expressão ao dia. Separe um tempo para que você estude essa palavra, esse vocabulário durante o seu dia. Eu gosto muito de começar isso durante a manhã, porque aí eu pego um pedacinho de papel, até hoje eu faço isso, gente, porque não é todo o vocabulário que você tem. Então, se eu ouço uma expressão, ou eu vejo um seriado, eu vejo um filme, ou uma música, que seja, eu tenho essa expressão, eu anoto isso num papel, primeiro em inglês, atrás eu coloco em português, mas não adianta você fazer só isso. Eu faço uma expressão, eu escrevo uma frase para contextualizar, tá? Porque esse contextualizar, ele vai te ajudar a lembrar disso futuramente.
Então aí eu fico com esse papel o dia todo, eu vou lá no Google Tradutor, eu coloco o som para que eu ouça a pronúncia correta dessa palavra ou dessa expressão e eu passo o meu dia todo ou escutando ou falando. Pareço uma doida. Eu fico às vezes assim, eu tô parada no meu horário de almoço, aí eu fico lá, né, a little bit of this, a little bit of this, sei lá, seja a expressão que eu estiver aprendendo. E eu fico repetindo isso o dia todo, de verdade. De manhã, naquele horário que o meu pensamento voa, eu fico durante o meu almoço, durante o meu jantar e principalmente antes que eu vou dormir. Antes de dormir, eu coloco isso para eu ler e ouvir, porque tudo que você levar para a cama é o teu sono, ele vai remoendo isso. Então é importante que você memorize o que você quiser memorizar, no caso aqui que a gente está conversando do inglês, que você faça isso durante o seu sono, porque assim vai ser mais uma expressão, mais um vocabulário do seu dia. Mas vamos supor que chega no outro dia, você não memorizou, tá? Não foi, não deu certo. No segundo dia, não pega uma nova palavra, porque é ilusão você ter aí um link de vocabulário, mas que realmente você não saiba, né? Que você não sabe aplicar isso. Então, a minha dica para você, faça isso o tempo que for necessário de memorização. E tente cada vez mais colocar em estruturas diferentes. Isso é uma das partes, é um dos caminhos para você conseguir ser fluente. É por isso que eu não concordo muito quando a pessoa fala que ela não tem tempo. Com certeza, se você tem tempo, você vai fazer uma série de ferramentas para que você encurte o tempo para você ser fluente. Mas se você não tem tempo, nada te impede de aprender um vocabulário por dia. Pensa comigo, se você não fizer nada a partir de hoje, a partir de agora que a gente está conversando, daqui a um ano você vai ter nada, exatamente nada. Daqui 2 anos você continua não tendo nada. Agora, se você começa a ter uma palavra hoje, 2 palavras em 2 dias, 5 palavras em 7 dias, ou se você consegue cumprir a meta de ter uma palavra por dia, no final do ano você vai ter 365 vocabulários para que você consiga se comunicar. A média que você tenha que ter um vocabulário para você conversar é 1.200, né? 1.200 vocábulos. Então você vai estar muito mais próximo de ser fluente. Lembrando que sem vocabulário não tem estrutura, não tem pergunta, não tem entendimento, não tem listening, não tem nada. Então é uma coisa assim fácil de ser feito, não é simples, porque vai mexer com o hábito, né? Vai mudar o seu mindset. A gente costuma falar o seguinte, apesar de ser fácil, eu não sei se é simples, mas não é fácil, ou se é fácil e não é simples, mas é uma coisa ou outra. Ou seja, enquanto você não mudar o seu hábito de memorização, de fazer isso todos os dias, existem estudos que dizem que se você fizer algo por 21 dias consecutivos, você consegue mudar um hábito. Então, se você conseguir 21 dias consecutivos, anotar um vocabulário novo, praticar esse vocabulário, praticar o listening desse vocabulário, você mudou o seu hábito. Se você mudou o seu hábito, você mudou o seu mindset. Então, você está indo caminhar para o seu objetivo final. Então, não adianta ir para a academia e fazer 2 horas de exercício em hard e depois, no outro dia, não fazer mais nada. No inglês, é a mesma coisa. Não adianta sair estudando 2 horas, 3 horas por dia e depois não fazer mais nada. Então, por isso, eu sou muito a favor. Começa com vocabulário. Simples. É simples um vocabulário para o seu dia, que você vai caminhar para essa fluência. Lembrando que fluência é ter vocabulário, é saber distinguir no ouvido uma conversa, uma estrutura, seja no nível básico, intermediário ou avançado. Então, vamos começar com o básico? Vamos começar a estudar vocabulário primeiro? E assim, depois, a gente caminha para o segundo passo? Porque o segundo passo é realmente você estudar a estrutura
para que você seja capaz de formular frases ou entender perguntas ou formular perguntas. E para você fazer isso, eu sei que tem muitos colegas meus que falam que gramática não é importante ou que você não precisa da gramática. Gente, é assim. É verdade. Gramática não garante que você seja fluente, tá? Muito pelo contrário, se você estudar somente gramática, você não vai ser fluente. Mas, assim, se você não conhece a estrutura de uma língua, seja inglês, seja japonês, seja alemão, você não vai conseguir formular essas frases, você não vai conseguir formular perguntas e não dá para você ficar decorando igual o papagaio. Tem algumas expressões que você vai memorizar. É verdade, você vai memorizar essa expressão, você não precisa entender ela, por que ela é daquele jeito. Eu costumo falar para o meu aluno assim, pergunte, mas não questione. Porque quando você começa a questionar, por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? Você perde tempo e não aprende, tá bom? Então, mas essa segunda parte, eu sou a favor sim, que você conheça algumas estruturas para que te dê apoio, para que você consiga formular frases, para que você consiga formular perguntas, você fazendo, não você memorizar, tá bom? O terceiro passo é praticar. A fluência tem a ver com prática. Não adianta eu pegar o vocabulário e colocar na gaveta, não adianta eu formular uma frase e colocar na gaveta, e isso nunca mais fazer parte do meu dia a dia, isso nunca mais fazer parte da minha rotina. Eu preciso praticar. E quando eu falo praticar, você não precisa estar indo para uma escola, não precisa estar nos Estados Unidos para fazer isso. Praticar é você com você mesmo, ou você com uma aula mesmo, que seja, mas assim, é você se colocar como responsável do seu aprendizado. Eu vou dar um exemplo simples. Vamos supor que eu aprendi hoje, hello, my name is Valdineia Santos, nice to meet you, nice to meet you too. Oi, meu nome é Valdineia, prazer em te conhecer, prazer em te conhecer. Eu tenho que passar a minha semana fazendo hello, my name is Valdineia, nice to meet you, nice to meet you. Eu tenho que treinar isso. Eu gosto muito de treinar isso no vídeo, mas eu sei que tem gente que não gosta, nem do espelho, nem do vídeo. Então, treina em voz alta. Mas é importante que a voz saia, tá? Saia da boca. Porque senão fica só no campo da imaginação. E no campo da imaginação a gente tem pouca força para isso. O importante é que você fale, que você ouça a sua voz. Então, pratique, faça de conta. Lembra quando você era criança que você brincava de faz de conta? Precisa brincar de faz de conta. Praticar mesmo. Porque senão, assim, ó, vai ficar... Como que eu posso explicar para você? Vai ficar assim. Hello, my name is Valdineia. Nice to meet you. Não fica com entonação, não fica natural. A naturalidade para falar só vai vir com a prática, tá bom? Só vai vir com a prática. Então, guarde isso. Vocabulário, estruturas gramaticais para que você consiga formular frases e perguntas. Praticar em voz alta, sempre praticar em voz alta. E, por último, né, eu acho que a cereja do bolo, envolver esse inglês no seu dia a dia. Então, ler livros, ouvir música, assistir séries, jogar, né, jogos online, tudo que você gosta de fazer, você trazer esse mundo para o inglês. Eu gosto de assistir filme, então vou assistir filmes legendados, gente, não vou assistir filme dublado, pelo amor de Deus. Vou escutar música, eu quero escutar música em inglês, não vou escutar música nacional em português. Entenderam? Isso sim vai fazer você ficar fluente agora, já. Não vai precisar você esperar o ano que vem, nem daqui 6 meses. Vai ser agora, hoje, em 1 mês. Combinado? Vamos fazer o seguinte, pratica isso, tenta isso, pelo menos 1 semana. E me conte se funcionou ou não. Eu tenho certeza que funcionou. E qualquer coisa, deixa seu comentário, deixa sua pergunta, que eu estou aqui para te ajudar nesse caminho da fluência, tá bom?
Você gostou dessas dicas, né? Gostou desse post? Compartilha com seu amigo também, para que ele também consiga falar inglês. É algo assim que vai te abrir muitas oportunidades. Eu costumo dizer que o inglês não abre só uma porta para você, não. Ele abre porta, janela, janelinha, janelão, porque tudo que você poderia fazer no Brasil, pode fazer também no mundo internacional. Então, no mínimo, você tem o dobro de possibilidade de ter sucesso em qualquer carreira, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo, compartilhe, deixa o seu like, porque é super importante para que esse vídeo seja divulgado. See you later, até o próximo vídeo.